Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso, muito legal. Eu falo gostoso e legal porque eu, como pedagoga, eu trabalhei muito nessa área, junto com psicólogas. E eu chamei nada mais, nada menos que a minha amiga, a Roberta, porque para falar desse assunto, eu acho que a gente tem que ter empatia com o assunto, né? Porque tem que gostar. E eu gosto, e a Roberta é uma amigona, está sempre aqui no programa. Rô, TDAH. Lê, obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre muito gostoso estar aqui. E o TDAH, né, é um assunto que está muito em alta, em pauta, né? Aliás, de forma geral, eu percebo que todos os transtornos estão vindo, né? Antes eu vejo que as pessoas, a gente fala, ele é estranho, diferentão, ela é assim, ela é assado. E aprendendo, tinha dificuldade de relacionamentos e aprendendo a lidar, ou convivia. E graças a Deus hoje a gente está conseguindo classificar melhor, trazer melhor, dar o diagnóstico dos transtornos, né? E um deles, junto, é o TDAH, que também tem muito a ver com a nossa dinâmica, né? É um transtorno que sempre teve, existiu, mas ele tem muito a ver com a nossa realidade, com a dinâmica aí do nosso dia a dia, né? Também é algo hereditário. Não, a gente está falando, por exemplo, eu estou falando de mais de 25 anos atrás, quando eu dava aula. Eu cuidava de crianças, assim, mas era uma vergonha falar, era um preconceito, e não tinha nada disso. São crianças maravilhosas que têm com déficit de atenção e sem déficit de atenção. Sim, não é. Não é. Então a gente tinha que estudar e era gostoso trabalhar com essas crianças, entendeu? Então, hoje, vendo o desenvolvimento diferenciado, sabe, eu fico muito feliz com isso, porque hoje se fala com naturalidade sobre esse assunto, né? Ele está ganhando cada vez mais naturalidade, eu percebo. As pessoas estão tendo mais consciência do que é e estão buscando mais ajuda, né? Por outro lado, como é um assunto que está muito em evidência, em pauta, a gente também recebe muita gente que chega assim e fala, eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Né? E a gente tem que ir mostrando, porque o que eu falo muito para eles é assim, o TDAH é o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. Não necessariamente porque é uma criança, uma pessoa hiperativa, que é o TDAH. Não necessariamente porque a pessoa é desatenta, que é um TDAH. Né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado para não rotular ou não trazer um diagnóstico que não é correto. Tem que ser feito um diagnóstico, né? E quando a gente fala também de TDAH, como todos os outros transtornos, o que eu digo assim, ele existe, se você for olhar no manual, no DSM, você vai ver ou estudar e procurar as principais sintomas, características, né? O que é mais recorrente. Mas eu gosto muito de dizer que em cada pessoa ele pode se manifestar de forma diferente. Não só o TDAH, como qualquer outro transtorno. Falando nesses transtornos, você falou que pode ser hereditário. Mas ele também pode se manifestar de forma diferente, mesmo sendo hereditário? Sim, pode. Por quê? O que tem a ver? Tem a ver com as experiências também de vida. E as nossas crenças, elas também influenciam no nosso comportamento, que também vai influenciar como a gente lida com o TDAH. Tá? Então, algumas pessoas, aí também é parte toda fisiológica, elas podem apresentar hiperatividade e a falta de atenção. Outras podem ter um ou outro, né? Mesmo tendo os mesmos componentes, as mesmas características, a forma de cada um lidar com a situação vem muito dessa experiência de vida, dessas crenças, de como a pessoa foi... o que ela foi aprendendo no seu dia a dia, a dinâmica dela de família, isso também influencia muito como a pessoa lida, o quão tolerante ela consegue ser para algumas coisas,
coisas, como ela lida com a frustração. Com a ansiedade. Com a ansiedade. Porque a ansiedade também é um transtorno, né? Por mais que eu tento lidar ali com alguma dessas características, isso vai muito de como a pessoa vive, né? Como é o meio dela. E a ansiedade, Lê, também a TDAH ele pode trazer ansiedade, ele traz outras coisas, mas a ansiedade, eu acho muito importante falar, às vezes a gente nem vai entrar nisso agora, mas a ansiedade é o seguinte, a ansiedade ela é normal, ela existe para todo mundo, né? Então, uma ansiedade, a hora que a gente fala, amanhã eu tenho uma viagem para fazer com a escola, né? Ou a criança, ou o adolescente, ou eu tenho uma coisa muito esperada, eu fico muito feliz, às vezes eu fico eufórica, posso até dormir menos, mas é algo que não compromete a sua rotina. Né? Essa ansiedade faz parte. Ela também que nos impulsiona, às vezes, a tomar algumas decisões, a ter mais iniciativa. Né? O que não é legal é quando essa ansiedade passa a comprometer o seu dia a dia, a sua vida. Ela traz prejuízos para a sua vida. Aí a gente pode entrar no transtorno, no TAG. Né? TAG. Porque eu estou perguntando, porque eu li esses dias na internet, né? Que às vezes a gente lê algumas besteiras também na internet, algumas piadinhas. Eu acho tão chique quem tem ansiedade e lê um livro. Eu, quando tenho ansiedade, eu janto 5 vezes. Aí eu falei assim, gente, depende da pessoa, né? Sabe que uma das queixas do TDAH, muitas vezes eu falo que sim, que alguns, né, o sonho de consumo é ler um livro inteiro. Mas tem gente que não tem essa dificuldade. Por exemplo, às vezes falam que quem tem TDAH ele não é bom aluno. Não, ele não tem a ver, não tem a ver com aprendizagem. Né? Entrou na minha área, porque eu sempre frisei isso, antigamente eu frisava, que não tem a ver com inteligência. Não, né? Com aprendizagem. Aprendizado, ele consegue aprender sim. Por exemplo, a dislexia, às vezes, esquece o que aprendeu, então eu tinha que ficar voltando várias vezes naquele assunto, mas criança por criança. Cada criança era única, entendeu? Eu via cada criança de uma forma única. E tem TDAH, pessoas que têm o diagnóstico de TDAH e são ótimos alunos. Né? Entraram em faculdades excelentes. Então, ele não tem a ver com a aprendizagem. O que a gente tem dito muito hoje é que ele também não é só voltado à hiperatividade, não é algo voltado à hiperatividade e foco. Por quê? Porque quem tem o TDAH muitas vezes tem um hiperfoco, né? Ele, quando o estímulo é externo, que o estímulo do TDAH é externo, que isso eu acho que é um fator que às vezes complica um pouquinho mais, e ele se interessa por algo, ele tem o hiperfoco, desde que ele tenha um interesse. Né? O que a gente fala é que ele, hoje está muito falado, que o TDAH é um transtorno de intenção e produtividade. Por quê? A pessoa ela tem a intenção, mas às vezes ela não consegue fazer, ela procrastina, ela tem uma dificuldade maior e impacta diretamente na produtividade. E hoje tem vários estudos e tem também medicamentos para isso, né? Tem. O que acontece também? O TDAH, a gente fala o seguinte, quando você pega uma pessoa que não tem TDAH e uma que tem o TDAH, fisiologicamente, ele impacta em dopamina, noradrenalina, e essas taxas são mais baixas no organismo, né, no cérebro. Então, quando você tem a medicação, é como se você colocasse a pessoa que tem o TDAH em pé de igualdade com quem não tem. Então, o medicamento ele faz isso. Agora, então, vocês vão perguntar, Roberta, é só com medicamento? Não, tem que ser passada por uma avaliação pelo psiquiatra, ele vai avaliar, ele vai ver a dose, a necessidade de tudo isso, mas também tem outras formas comportamentais que auxilia tudo isso. Não é todo mundo tem TDAH que precisa do medicamento. Roberta, minha dúvida maior agora como pedagoga é porque naquela época não era tão estudado. E hoje nós temos adultos, né? E esses adultos com TDAH,
como estão lidando com isso. Mas daqui a pouco, depois de um breve intervalo comercial. Olá, quanto tempo você não visita o seu dentista? Eu sei que passamos por uma pandemia, as pessoas ficaram receosas de fazer visitas periódicas ao profissional da área da saúde, mas não esqueçam, essa visita regular é de extrema importância. Pacientes que passaram a ter apertamentos dentais, pacientes que passaram a ter algumas síndromes, pacientes que passaram a desenvolver um bruxismo. É muito importante que a gente consiga relatar isso o mais rápido possível para não agravar essas síndromes, essas disfunções. Então não esqueçam, marque a sua consulta, chame o seu profissional de sua confiança, vá fazer uma avaliação, vá dar uma olhada como está a sua higiene oral. A saúde começa sempre pela boca. Ok? Até a próxima. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devida aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. E voltamos do nosso breve intervalo comercial. E agora, para saber, o TDAH em pessoas adultas é mais complexo ou a forma também de tratamento, de procura é igual? O complexo é o seguinte, ele pode ser ou não, depende de como a pessoa tem
assim, vivido, quanto esses sintomas todos impactam na vida da pessoa. Então, por exemplo, tem um caso de uma pessoa que descobriu o TDAH lendo uma revista, há anos atrás, uma revista científica, e viu que os sintomas eram muito parecidos, foi atrás e foi diagnosticado a pessoa e uma outra pessoa da família também. E, por exemplo, mas é uma pessoa que é muito bem-sucedida, que conquistou as coisas que ela queria, assim, que ela precisava. Os sintomas são muito fortes, mas ela já é uma pessoa mais velha. Então, é como assim, a hora que ela olha para isso, ela fala assim para mim, eu não quero entrar no medicamento. Entendeu? E ok, ela sabe os prós e contras de tudo isso, mas na atual conjuntura dela, ela enxerga que sempre foi bom, ela sempre teve estratégias e maneiras de lidar com esse TDAH. Ela soube lidar. Tem ganhos e perdas, mas ela, ok, né? Então, ela não... Seria um caso, sim, de medicamento, mas... Tá indo bem. E aí a gente vai pensar, putz, dependendo alguma fase da vida ou de como a pessoa tá, se ela entende isso... É saber administrar. É saber administrar. Mas, por outro lado, o medicamento, ele, como eu falei, ele põe em pé de igualdade, ele favorece muito, porque muitas das queixas TDAH, eles falam assim, quando eu tomei o medicamento, minha cabeça, meus pensamentos acalmaram. Né? O TDAH, qual que é uma das características? Ele está sempre muito estimulado, né? Então, os pensamentos, ele está gravando, por exemplo, estou pensando aqui, estou gravando com vocês. Né? O TDAH, ele grava, se tocar o celular, ele tiver acender a luzinha, ele preocupado com alguma coisa, ele vai perder o foco, ele vai perder a atenção, aí ele pode imaginar o que está acontecendo, que daí vem a ansiedade. Então, quem será que está ligando? Alguma coisa preocupante? Muitas vezes ele desfoca os estímulos. Se passar alguém ali, ele pode perder o foco e a atenção, e aí a cabeça vai embora. E quando tem um medicamento, muitas vezes ele fala que ele consegue se concentrar melhor, que acalma, né? Tem um relato de um paciente que fala que quando ele tomou a medicação e saiu na rua, o que mais chamou a atenção dele é que ele sabia que ele só estava caminhando na rua. Ele falou, minha cabeça silenciou. Não estava preocupado com o carro, não estava preocupado com a outra pessoa que estava ali. Não entrava. Sabe, ele fala, minha cabeça silenciou. E é por isso que daí as pessoas conseguem ter um resultado melhor, serem mais produtivas, porque conseguem se concentrar naquela. E fazer as coisas, né? Uma coisa de cada vez. Ou se preocupar com as coisas, né? Uma de cada vez. E então o medicamento ele é muito positivo, né? Lógico, de novo, eu reforço, tem que procurar um psiquiatra ou um neurologista, tem que ser acompanhado, a dosagem, tudo, né? Porque tem efeitos colaterais. Não, e de preferência procurar o psiquiatra, o neurologista e um psicólogo, né? Então, por quê? É o que eu falo. Então vamos pensar. A pessoa que não tem TDAH e o que tem. Tomou um medicamento, tá aqui. Daí, você vira e fala assim para ele, então tá, agora organiza sua rotina de estudo. Fica aquele silêncio. Como se a vida inteira... Ele não sabe nem fazer essa rotina. Organiza sua rotina de casa. A pessoa não sabe, ela não está acostumada com isso. Então, ela tem que aprender essa nova habilidade. Por isso, a terapia. Porque a gente vai trazer técnicas e também, gente, o TDAH ali não é que você tomou o medicamento e ele some, ele melhora muito os sintomas. Então você tem que aprender a lidar também com o momento que você vai se sentir mais ansiosa, como que isso vai vir para você no TDAH e como que você vai lidar com essa situação. Não, é o que a gente estava até falando antes, né, da gente gravar, é tudo uma questão de organização. É colocar em prática a vida. Por exemplo, tem um psiquiatra, tem um neuro e tem um psicólogo para te auxiliar. Não pode, esses medicamentos também, gente, a gente também tem que parar e pensar que são medicamentos fortes. Precisa ter o auxílio dessas 3 pessoas, porque também tem que fazer depois um desmame, se precisar parar. Não é um medicamento que você precisa, você pode ter um prazo, um determinado momento da vida que você toma, mas graças a Deus, que os meus amigos,
psiquiatras falam, e a gente vê em estudos, são medicamentos que são muito seguros, estão sendo muito bem desenvolvidos, então é algo também que dá uma certa tranquilidade, né, para esses profissionais também receitarem e dar uma boa resposta no trabalho aí do dia a dia. Que é o mais importante, essas respostas, né? Porque eu falo assim que você estava explicando agora tão bem, como que não consegue organizar? A gente que sabe organizar, olha, hoje eu tenho que fazer isso. Eles se perdem. Então, mas para gente que sabe fazer isso, uma pessoa que nunca fez fica pensando, coitado, como que era? Então era todo desorganizado. E né? E vai se perder outras vezes, mas de forma mais tranquila. Né? E tem outros sintomas que são mais difíceis. Então, o que é muito comum no TDAH? É a pessoa falar demais ou interromper o outro quando o outro está falando. A pessoa corta. Né? Isso também é um dos sintomas? É alguns sintomas. Né? Então, a pessoa está falando, não, mas deixa eu falar uma coisinha. Isso é muito comum. Né? E eu percebo que são sintomas que o medicamento ajuda, mas que às vezes é mais difícil de controlar, porque ela não tem aquela paciência, aquele time do outro falar. Né? Então, e é uma pessoa que muitas vezes vai falando, vai contando. Não, e isso é interessante, porque muitas vezes a gente fala assim, agora eu posso falar? Porque tem pessoas que não deixam nem você falar. Né? Emenda um assunto no outro. É bem assim. E são formas, né, dessa doença. Então, é tudo isso. E também o que a gente fala, para você chegar num diagnóstico de TDAH, não é numa sessão que você vai ter de terapia ou com neuro ou com psiquiatra. É lógico que se não tiver vindo do neuro e do psiquiatra, for na ação de terapia, eu vou encaminhar, mas uma forma de investigar, eu já posso até estar mais próxima desse diagnóstico, até chegar no diagnóstico, mas não é um diagnóstico que você faz rápido, uma primeira sessão, você tem que investigar, porque tem a ver com a família, tem a ver se outras pessoas da família têm esse transtorno. Então, é um diagnóstico que não vem da noite para o dia, ele tem que ser investigado. Se você recebe um diagnóstico assim da noite para o dia, eu falo, desconfie, tá? Porque ele tem que ser algo investigado por todos os lados. Roberta, então é muito interessante as pessoas entenderem isso. Com crianças, com adultos, procurar um psiquiatra, um neurologista e um psicólogo antes de qualquer coisa, porque é importante fechar um diagnóstico e isso em conjunto, né? Sim, Lê, e impacta muito na vida. Assim, tem pessoas que deixam de não concluir as coisas, deixam de fazer, então impacta em autoestima, em buscar suas metas, sonhos, perspectiva de vida. Então, também esse é um assunto que se deixar aqui, a gente vai embora. Eu não sei como é que está o nosso time aí, mas é um assunto que tem muita coisa, as pessoas têm muita dúvida. Não, e a gente vai pedir para o pessoal de casa colocar as dúvidas também para a gente, porque eu quero você muito mais aqui no programa, viu, Roberta? Obrigada, Lê. Eu adoro estar aqui, eu acho muito gostoso fazer esses programas e poder contribuir, né, trazer essa informação para o pessoal de casa. Não, e eu vou falar para vocês aí de casa, quando a gente vem gravar aqui, é um momento até de terapia, de alegria para mim, viu? Muito obrigada bom, mesmo. Fico feliz. Gente, então, tirem suas dúvidas, entrem em contato com a doutora Roberta. Eu preciso da sua opinião, tá? Agora, aquele momento de fé, esperança e paz, em tua palavra com o Padre Carlos. Que alegria mais uma vez estar com você nesse momento de partilha, nesse momento de reflexão. E hoje eu quero chamar a atenção para um tema que nós muitas vezes temos não valorizado tanto assim na nossa vida. Vamos pensar juntos. Quando nós falamos esta palavra, tempo, o que vem à nossa cabeça? E o que passa no nosso coração? Nós dizemos que o tempo ele tem 24 horas. Mas é além desse tempo que eu estou dizendo hoje. Muito além de um número ou de horas. Do tempo que nós temos vivido. E como nós temos usufruído esse tempo.
Na palavra do Senhor, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz assim: tudo tem seu tempo. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar, tempo de dançar. Tempo de espelhar pedras e tempo de as juntar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Olha só, nós vivemos o tempo tão cronometrado, não é? E que nós muitas vezes até ousamos dizer que nós não temos tempo, porque nós não administramos o nosso tempo como um dom, como uma preciosidade que Deus nos permite. Então, quando nós ouvimos, né, que tudo existe um tempo, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher o que se plantou, o tempo, ele nos direciona a viver aquilo que nós vamos planejando. Porém, o grande projeto é de Deus. Eu sempre costumo dizer que o plantio, ele é livre. A colheita, ela é obrigatória. Então, que nós possamos aproveitar o tempo que nós temos neste mundo para semear coisas boas, para semear o amor, para semear a amizade, gastar o nosso tempo em dizer ao outro palavras que edificam, palavras que elevam a autoestima do outro. Sabe por quê? Nós já ouvimos tantas coisas ruins, tanto negativismo, né, espalhado pelo mundo. Vamos trazer ao coração, ao nosso coração e ao coração das pessoas que vivem ao nosso lado coisas boas. Que as nossas palavras reflitam esperança, reflitam fé, reflitam aquilo que nós desejamos para nós e, consequentemente, desejamos para as pessoas que nós amamos. Eu quero te convidar a seguir aqui nos meus canais, né, e que a gente possa juntos crescer e amadurecer na fé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o tempo que você está tendo para que esse tempo seja frutuoso e que você possa fazer o melhor possível da sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante. Fiquem com Deus e até a semana que vem.